E hoje nós vamos falar sobre uma doença que se encaixa no quadro das autoimunes e decorre de vários fatores, os quais incluem predisposição genética, exposição a fatores ambientais e possivelmente infecções. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre artrite reumatoide a partir de agora, com os esclarecimentos da coordenadora da Comissão de Artrite Reumatoide da Sociedade Brasileira de Reumatologia, uma bonitinha, mas ela é reumatologista mesmo, doutora Lícia Maria Henrique da Mota. Boa noite, obrigado por ter vindo, querida. Boa noite. Fique à vontade, está na sua casa. Tanta coisa que eu quero te perguntar, Lícia. Vamos lá, estou Vamos aqui lá. para isso. Há 3 semanas atrás, nós demos início aqui a esse quadro, esse programa, dentro do Consulta Médica, que é um quadro de bastante audiência aqui do nosso programa, da explicação do diagnóstico das doenças autoimunes. Então, além dos outros temas, né? E hoje, a doença que se enquadra nessa classificação, como eu te disse em off, é a artrite reumatoide. Como é que ela é caracterizada? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória autoimune que acomete principalmente as articulações. Ou seja, o sistema imunológico, em geral, ele é voltado para defender o nosso organismo dos ataques de agentes externos, bactérias, vírus. Nesse tipo de doença, como a artrite reumatoide, o sistema imune, ele se volta contra o próprio indivíduo. Então, nesse caso, ele ataca a membrana que reveste as articulações, que é a sinóvia. Isso provoca dor, inflamação, inchaço, rigidez nas articulações. Então, a artrite reumatoide é essa doença autoimune inflamatória que é sistêmica, acomete o corpo como um todo, mas acomete preferencialmente as articulações. É engraçado, essas doenças autoimunes, normalmente, o processo é inverso. Ao invés da tua imunidade te ajudar, ela passa a arrebentar o que existe de bom. É engraçado isso. É uma imunidade, na verdade, inadequada. Né? A história da tireoide, por exemplo. Querem acabar com a tua tireoide de qualquer maneira, né? Sim, exatamente. E na artrite é um processo semelhante. Né? Só que acontece nas articulações. Sintomatologia. Vamos lá falar os sintomas. Bem, a artrite, como a característica principal dela é a inflamação das articulações, os sintomas principais são esses sintomas inflamatórios. Então, você tem dor. Não é infecção, é inflamação. Não, é inflamação. Tá. Então, você tem dor, você tem inchaço, aumento de volume, rigidez, dificuldade de mobilização, sobretudo nas pequenas articulações. Então, a doença, ela acomete mais mãos, punhos, pés, tornozelos, mas pode também pegar articulações maiores, como joelho, cotovelo, quadril, coluna. Então, os sintomas principais são dor, aumento de volume, inchaço e dificuldade de mexer as articulações, sobretudo depois de um repouso prolongado, por exemplo, de manhã. Mas ela também, como eu falei, ela é sistêmica. Então, ela pode vir com febre, com alteração do peso, com acometimento dos olhos, do pulmão, dos rins, dos vasos. Então, é uma doença sistêmica que se manifesta sobretudo nas articulações. Porque também é aquela história da pessoa acordar cheio de dor e está com artrose, não está com artrite reumatoide, senão as pessoas vão ficar meio assustadas. A artrose é um diagnóstico diferencial da artrite reumatoide, mas a artrite ela tem uma característica diferente da artrose. Ela aumenta mais o volume das articulações e a rigidez da artrose, ela em geral dura poucos minutos. A pessoa acorda e ela tem aquela rigidez, ela começa a se movimentar e vai melhorando. Na artrite e nas outras doenças inflamatórias, essa rigidez pode durar horas, caracteristicamente dura mais de 1 hora. Então, a característica da dor é muito mais inflamatória. Para o médico, isso é fácil de diferenciar. Tá. Agora, o perfil do paciente, será que existe, na verdade, uma faixa etária mais atingida? Com certeza, né? A artrite acomete, na verdade, pessoas de todas as idades. Você tem desde crianças pequenas, bebês, até idosos, em todas as idades. Bebês. Desde crianças até idosos, tanto homens quanto mulheres. Mas é uma doença mais comum nas mulheres entre os 35 e os 50 anos. Tá. Então, se você me perguntar, essa é a faixa mais acometida. Mas é importante dizer para quem está em casa que qualquer faixa etária pode ser acometida. Engraçado, essa história do... Quer dizer, a grande medicina hoje é a preventiva. Nós sabemos disso. E vocês médicos adoram a medicina preventiva. Mas, para a gente chegar na causa, por mais que seja exercitada a medicina preventiva, sempre existe alguma coisa que vem, sei lá de onde,
as reais causas dessa doença, por exemplo? Essa doença, ela é multifatorial, como a maior parte das doenças autoimunes. Então, você tem uma parte que é a predisposição genética, como você disse ali na chamada, tem uma parte que são fatores ambientais e tem uma parte provavelmente hormonal. O que é a predisposição genética? A artrite ela é uma doença que tem alguns genes que predispõem à doença. Não significa que todo mundo que tem aquele gene vai ter a doença, nem que todo mundo que tem a doença tem o gene. Mas as pessoas que têm aqueles genes específicos são mais predispostas a ter a doença. Existe uma agregação familiar. Então, se você tem um pai, uma mãe, um irmão com artrite reumatoide, a sua chance de ter a doença é maior. Mas não significa que seu filho, se você tem artrite reumatoide, vá obrigatoriamente ter a doença. Mas existe uma predisposição genética. Essa pessoa que já é predisposta e entra em contato com algum gatilho, que aí pode ser uma infecção por um vírus, uma bactéria, hoje se estuda muito a infecção periodontal como possível gatilho, ou então um fator ambiental, e o que nós conhecemos mais é o cigarro. As pessoas que fumam, que são predispostas, desenvolvem mais artrite e o quadro é mais grave. Então, o cigarro é uma predisposição muito importante para a artrite. E possivelmente também nós temos outros fatores, como por exemplo, fatores hormonais. A doença é 4 vezes mais comum em mulheres. Então, deve haver também algum fator hormonal que predispõe à ocorrência dessa doença. Então, são múltiplos fatores. Cai um pouquinho o nível de estrógeno, sobe um pouquinho, a mulher também tem testosterona, ainda bem. Mexe com a doença, então? Sim, porque como a doença é mais comum em mulheres nessa faixa etária, 35 a 50 anos, supõe-se, então, que tem uma relação com a questão hormonal. E a doença tem uma relação interessante com gravidez. Ela costuma melhorar durante a gravidez. Então, algum fator relacionado a esse equilíbrio hormonal é importante para desencadear os sintomas. Então. Longe de mim, sem endocrinologista, sem nada disso, mas tudo leva a crer que seja assim, né? Exatamente. Quando você falou de fatores ambientais, o que significa isso? Fatores ambientais? Fatores do seu ambiente que podem influenciar a expressão da sua genética. Isso hoje é muito estudado na medicina. Eu e você podemos ter a mesma genética. Nós podemos ser gêmeos, por exemplo, monozigóticos, mas um de nós tem uma doença, o outro não. Então, a genética não é soberana, não é o único determinante na ocorrência de doenças. No caso da artrite, o fator mais conhecido é a exposição ao cigarro. Então, existem estudos bem claros, estudos vêm da Holanda, da região nórdica, onde eles têm coortes bem longas, que demonstram que se você é predisposto geneticamente e você fuma, a sua chance de desenvolver artrite é bem maior. Então, o fator ambiental é alguma coisa do ambiente que vai interferir na sua genética. É interessante porque essa proposta de suicídio, bastante conhecida, que é o tabagismo, não é, as pessoas acham que só vai acontecer com o vizinho. Quantas campanhas nós já fizemos aqui nesse programa, eu já perdi até a conta em relação ao tabagismo. Tive problemas na minha própria família, por tabagismo e com certificado de óbito, assim, tabagismo, né, com enfisema e coisas assim tão graves. E a turma continua fumando. Eu não acredito. Eu fiquei sabendo outro dia com um oncologista amigo meu, em relação até câncer de bexiga, por exemplo. Eu não sabia disso, pensei que era só pulmão. Não, tem vários cânceres relacionados e várias outras doenças não oncológicas relacionadas. Estamos sabendo agora que da artrite reumatoide, que coisa. E a artrite ainda tem o seguinte, a artrite é uma doença que, sendo inflamatória, aumenta muito o risco cardiovascular, o risco de infarto. Sim, claro. E o cigarro também. Então, naquele paciente que tem artrite e que fuma, você, além de ter artrite mais grave, ainda corre um risco maior de morrer por infarto, por derrame, doença aterosclerótica. Existe alguma forma de tratamento? Existe. A artrite não é uma doença que tenha cura, no sentido assim de você tomar uma medicação e a doença desaparecer, como acontece com uma infecção. Mas ela é uma doença que tem tratamento e é uma das áreas da medicina que mais evoluiu nos últimos anos, foi a reumatologia. Então, nós temos tratamentos para minorar a dor, a inflamação, medicações analgésicas, anti-inflamatórias, mas temos também tratamentos que modificam o sistema imunológico aonde há desequilíbrio causando artrite. Então, são medicações que nós chamamos de drogas modificadoras do curso da doença. São medicações que modificam a evolução da doença. Elas impedem, por exemplo, as deformidades
que vão acontecer ao longo do tempo com a artrite. Nós temos medicações mais tradicionais, são as chamadas sintéticas, e medicações que são produzidas por engenharia biológica, que são as medicações biológicas. São extremamente complexas. E a boa notícia é que no Brasil atualmente nós temos todas disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então são drogas com custo bastante elevado, mas todo paciente no Brasil que tem um diagnóstico de artrite reumatoide tem o direito a receber o tratamento via Sistema Único de Saúde. Uma das poucas coisas que funcionam direito mesmo na saúde aqui no Brasil são esses remédios de alto custo. De fato, isto é verdade. Eu desço o pau aqui o tempo inteiro em tudo, que nós somos extorquidos, nossos haveres, não temos saúde, temos educação, não temos segurança, não temos nada. Mas nesse aspecto existe mesmo, e eu sou testemunha de que essa coisa existe, que eu vi com meus próprios olhos, isso existe. Sim. Agora, o paciente com artrite reumatoide, que tem problemas de fato de juntas, enfim, ele pode fazer exercício ou isso pode piorar? Ele pode e deve fazer exercício. É o muito contrário. importante. É o contrário, ele deve fazer exercício. Como eu falei, o paciente com artrite tem um risco cardiovascular maior. Então, ele tem mais risco de infarto, de derrame. Então, é importante que ele faça atividade para melhorar o condicionamento cardiovascular e minorar esse risco, por exemplo, dessas doenças cardiovasculares. Mas também é importante que ele fortaleça a musculatura. Os músculos sustentam as articulações. Então, músculos fortes protegem as articulações de lesões. Então, ele não só tem que manter um condicionamento, um peso adequado, mas também tem que fortalecer a musculatura dele. Então, isso é extremamente importante. Logicamente, nas fases em que o paciente tem mais dor, mais inchaço, às vezes a atividade física ela pode ser até prejudicial. Então, nessa fase, o médico deve orientar que um repouso durante o período de atividade pode ser necessário, mas não um repouso prolongado e contínuo. Quando houver condições, quando o paciente melhorar já, ele deve iniciar a atividade física sempre bem orientada, né? Nada de alto impacto, essas coisas? Não, são atividades preferencialmente de baixo impacto, na água, ou atividades que não tenham realmente uma grande sobrecarga articular. Sempre o educador físico, ou o fisioterapeuta, ou o médico fazendo orientação específica para cada condição. O que é que falta? Assim, de tratamento que a gente pode chamar... Na verdade, o que a falta de tratamento pode ocasionar? Que a gente tem que tratar. Não tem cura, a gente sabe, mas tem um tratamento conservador. Vamos supor que a pessoa não queira tanto, um homem então não quer saber de médico, de hospital, de nada. Não, vai melhorar. Mas se ele não estiver se tratando, o que pode acontecer? A artrite é uma doença altamente limitante e incapacitante se não for tratada precocemente. Vai evoluindo. Então, atualmente, a gente vive uma era muito importante que é a era do diagnóstico precoce. Então, nós enfocamos muito a necessidade de diagnóstico precoce. Não existe uma prevenção para essa doença, mas quanto mais precoce, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor esse paciente vai evoluir. Se ele não for tratado precocemente, se não receber o diagnóstico na fase inicial, ele pode ter deformidades, pode ter limitações, incapacidades que vão prejudicar as atividades de lazer, as atividades de trabalho e até as atividades de autocuidado. Então, se o paciente não é tratado, ele vai ter dificuldade para realizar atividades como se alimentar, tomar banho, higiene pessoal. Então, é uma doença altamente incapacitante, porque é muito deformante se ela não for tratada adequadamente. Por isso, a preocupação nossa da sociedade brasileira de orientar para que a pessoa chegue precocemente. Então, a conversa que nós estamos tendo hoje provavelmente vai fazer com alguém que lá em casa tenha dor, inchaço articular, rigidez, pense, opa, eu posso ter essa doença. Ele vai procurar o reumatologista e vai ter o diagnóstico precoce. Você entendeu? É isso que você tem que entender. Rapidamente, se é isso que está acontecendo contigo, corra atrás do reumatologista. Senão você vai ter problemas sérios com a doutora Alice que acabou de falar. Aqui eu quero agradecer muito essa presença tão ilustre, que veio de longe para participar do nosso programa. Espero que tenha feito uma boa viagem. Sim. Que nesse tempo horroroso que está aqui, com essa chuva toda aí, doutora Lícia da Mota, que é reumatologista, coordenadora da Comissão de Artrite Reumatoide da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a SBR. Quer dizer, precisa dizer mais alguma coisa com um currículo desse? Não, né? Só que ela é muito bonitinha. Obrigado, meu amor. Obrigado, querida. Obrigada. Volte sempre. Obrigada, voltarei. Beijinho, né? Que ninguém é de ferro. Obrigado, querido.